Mateus capítulo 11, 25 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus gritou, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos eruditos, e as revelastes aos humildes, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foste da tua vontade, ou assim quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus cuida de nós quando Ele manda alguém para a gente abençoar. Deus cuida de nós quando nós temos um problema e olhamos que alguns problemas passam a ser uma bênção em nossa vida. Você acredita que alguns problemas passam a ser uma bênção para a nossa vida? Eu conheço a história de um rapaz que ele era uma pessoa muito enrolada. Ele comprava aqui e não pagava. Ele levava as pessoas para fazer um negócio lá com aposentadoria e lesava as pessoas. E esse rapaz, ele caiu doente. E quando ele caiu doente, descobriram as fraudes dele. Esse moço teve uma experiência com Deus no leito do hospital. E esse moço, por causa dessa doença, que foi uma tragédia na vida dele, ele recebeu Jesus e confessou o pecado dele e mudou de vida. Eu conheço um outro rapaz que ele tinha uma espécie de carro Pokémon. Eu não conhecia essa expressão. O Pokémon é um carro falso. E esse moço, ele levou um tiro no pé. Literalmente, ele estava no lugar e atiraram no pé dele. Quando atiraram no pé dele, ele teve de ir para o hospital. Ele deu entrada no hospital, descobriram que o documento dele era falso. Esse moço foi preso. E quando ele foi preso, foi uma coisa ruim na vida dele. Mas lá dentro da cadeia, alguém falou de Jesus para ele. E porque ele estava preso naquela cadeia, ele recebeu Jesus. Ele confessou o pecado dele e ele deixou de falsificar documento de carro. Você acredita? Então, o problema na vida dele foi uma bênção. Eu conheço um outro rapaz que ele tinha muitas mulheres na rua. Mas o carro dele era muito bonito. Quando ele parava, ele chamava atenção, porque o carro dele era muito bonito. E aí ele ficou desempregado. Você acredita? Ele ficou desempregado. E o desemprego é uma coisa ruim. É ou não é? Ele ficou desempregado. E desemprego é uma coisa muito ruim. E um dia, irmãos, porque ele ficou desempregado, ele teve de vender o carrão. E agora ele já andava a pezão. E por conta disso, irmãos, ele ficou tão triste, mas tão abatido, que ele viu, quando ele tinha um carrão, quando ele tinha uma certa condição, que ele tinha muitos amigos, ele tinha muitas coisas à volta dele. E porque ele perdeu tudo, ele ficou sozinho. E um dia ele estava passando a porta de uma igreja, e alguém estava cantando lá uma música, ele entrou naquele lugar, ele entregou a vida a Jesus, e ele foi para casa e confessou a vida a Jesus, confessou a esposa dele, que a partir daquele dia ele ia ser uma nova pessoa. E por incrível que pareça, o desemprego foi uma bênção na vida daquele rapaz. Tem problemas que é uma bênção para a nossa vida. Tem problemas que traz paz para a nossa casa, por mais que ele seja um problema difícil. Tem enfermidade que junta o casal. Tem problemas que uma esposa passa com o marido, que leva ela para a igreja. Tem problema que a esposa passa com o marido, que ela vai para casa chorar e pedir a Deus. Tem problema que a esposa passa com o marido, que ela começa a ir orar na igreja. Tem problema que o esposo passa com a esposa, que ele vai procurar o pastor e abre o coração. Ele começa a vir para a igreja a orar, porque tem problemas que abrem as portas dos céus para a nossa vida. E eu vim aqui para te dizer nessa noite que Jesus estava pregando numa cidade, numa região que o povo tinha um coração muito duro. E Jesus chega a expressar que no lugar que ele fez tantos milagres, as pessoas tinham uma incredulidade crônica. E Jesus chega a dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Está lá no versículo 21. E é esse o contexto que Jesus está nos falando. Um povo de coração duro, Deus cuidando deles, Deus ajudando-os, mas eles estavam arredios à vontade de Deus. E aí, meus irmãos, por conta disso, o verso 25 diz que Jesus dá um grito. Me chama a atenção quando diz Jesus exclamou. Jesus gritou. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse: graças te dou, Pai do céu e Pai da terra,
Te dou graças porque o Senhor ocultaste as coisas aos sábios, aos eruditos, e revelaste aos pequeninos. Os sábios, os eruditos, no contexto de Jesus, são os fariseus, são os saduceus, são os religiosos, são aqueles que conhecem, mas não conhecem, são aqueles que veem, mas não enxergam, são aqueles que ouvem, mas não escutam, são aqueles que não têm a percepção de quem de fato é Jesus. Então Jesus diz assim: que bom que o Senhor não se revelou a quem sabe muito, porque quem sabe muito tem dificuldade de entender a palavra de Deus. E cá para nós, meus irmãos, Deus tem cuidado tanto de nós, que às vezes você olha para a Bíblia, parece que a Bíblia está escrita em alemão, em Deutsch. Parece que a Bíblia não está em português, porque não entendemos nada. Mas a mesma visão que olha para a Bíblia e não entende nada, pode fazer uma simples oração. Ou às vezes, já tive a oportunidade de pegar o texto sagrado, não entendendo nada, chorando com problemas, chorando com lutas, chorando com dificuldades, colocar os meus olhos nessa palavra e de repente perceber que a minha lágrima manchou a página da minha Bíblia. E enquanto eu olhava para aquela lágrima, e isso eu estou falando, meus irmãos, de um sujeito que estava lá no interior de São Paulo, sofrendo de depressão. Meu sonho era ser jogador de futebol. Tinha saído de uma partida em Presidente Prudente com o estádio lotado, mas com uma vontade de tirar a minha vida, com uma vontade tremenda de meter a faca e travar e rodar e me jogar do trem embaixo. Mas naquele momento, quando eu olho para a palavra, que a gota da minha lágrima tinha apontado para aquele texto, está escrito lá, você pode olhar, na minha Bíblia, naquele dia, estava escrito assim: não veio sobre vós provação, senão humana. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, porém, virá o escape. 1 Coríntios 10, 13. Quando eu olhei para aquele texto, eu era um grandão, porque eu era um jogador de futebol. Eu estava muito tranquilo, muito feliz. Mas eu não entendia a revelação da palavra de Deus. Foi preciso que uma angústia entrasse no meu coração, para que a soberba saísse. Foi preciso que uma dor entrasse pela minha mente, para que a presunção saísse. Foi necessário que uma sensação de morte entrasse pelo meu coração, para que a revelação da vida entrasse pela minha consciência. Quando a lágrima tocou nas páginas, porque me olharam nessas duas páginas, eu pude ver que a soberba, que o conhecimento, que o farisaísmo, que a religiosidade afasta a revelação da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Porque chovendo não precisa não dar amém. Chuva também cabe amém. Então Jesus disse: que bom que o Senhor não deu a fariseus, a saduceus. Que bom que o Senhor não deu a quem tem muito tempo de igreja, ou quem tem pouco tempo de igreja. Que bom que o Senhor revelaste aos pequeninos, isto é, aos discípulos, aos que te seguem, aos que te servem. E observe, meus irmãos, eu gosto de dizer que um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, vou usar uma expressão assim, você que está na internet me entenda, uma pessoa, um ser humano de igreja, lá fora, ele nem precisa ser crente, não precisa nem ter tido uma experiência profunda com Deus, porque só quem sabe quem é crente, quem é de fato de Deus, selado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo, nós não sabemos, mas uma pessoa que vive na igreja, que anda na igreja, que lidera, que canta, que faz as coisas na igreja, quando chega lá fora, é uma pessoa diferente. É desinibida. Se você tiver duas professoras, uma que vai a uma igreja, seja católica ou evangélica, e está lá acostumada a liderar, a cantar, está à frente, você tem uma outra professora, a desenvoltura daquela religiosa é diferente. Se você tem adolescentes que tem costume de vir à igreja e canta no coral e faz uma coisa, faz outra, quando chega numa sala de 30 pessoas para dar uma aula, tranquilo. Às vezes não está nem profundamente ligado no conteúdo, mas já tem traquejo com a dialética, tem traquejo com a comunicação, conhece o conteúdo, chega ali na frente e dá uma aula. Irmãos, eu fico pensando num vendedor comercial, um representante comercial. Sujeito não tem muita experiência com gente, com tipos de pessoas. Aí eu penso num representante comercial de igreja, que canta no coral. Eu fico preocupado, porque esse homem vai vender muito, vai aumentar a renda dele. Por quê?
Porque ele tem sensibilidade. Ele entra na igreja, ele entra assim, ó. Como é que estão os meus irmãos hoje? Será que eles estão bem? Olha o representante comercial. Ele entra na igreja assim, estou sentindo falta do irmão Raimundo que senta ali hoje. Estou sentindo falta do irmão Joaquim, do irmão Davi. Estou sentindo falta. Aí, irmãos, ele chega no supermercado para tirar o pedido. Ele não chega pensando no produto dele. A primeira coisa que ele faz, ele olha no olho do representante, do gerente, do proprietário. Ele olha no olho e diz assim, está tudo bem com o senhor? O cara fala, eu não quero vender, não. Ele diz, não. Antes de falar de vendas, eu quero saber se o senhor está bem. Está tudo bem com o senhor? Como é que está a sua família? Entrando aqui, eu percebi que você está com um rosto um pouco abatido. É diferente, irmãos. Porque quando Deus revela os pequeninos enxergam coisas grandes. Os pequeninos têm uma visão ampla. Os pequeninos têm um coração bondoso. Os pequeninos, eles sabem que Deus cuida deles. E porque Deus cuida deles, não há o que temer. Os pequeninos, eles sabem que um dia nós vamos deixar essa terra. E quando deixarmos essa terra, vamos morar no céu com Jesus. Os pequeninos, eles são diferentes, porque o mundo está se acabando. Esse homem tem até boas ideologias, mas salvação só Jesus. Os pequeninos, quando eles entram no lugar para fazer uma entrevista para um emprego, acabei de falar desempregado, ele vai lá e ele faz uma oração, Senhor, eu estou precisando muito. Mas eu quero dizer para o Senhor que se tiver alguém nessa fila precisando desesperadamente mais do que eu, porque eu ainda tenho 6 meses de seguro-desemprego, se tiver alguém aqui desesperadamente precisando mais do que eu, o Senhor pode dar para essa pessoa, Senhor? Eu espero mais 5 meses. Mas não passa disso não, viu, Jesus? Os pequeninos, eles entregam tudo nas mãos de Deus. E aí, meus irmãos, Jesus disse, graças te dou, Pai, porque o Senhor não revelou aos grandes. Porque os grandes, eles não querem andar a pé. Os grandes querem andar de grandes aviões. Eles não revelou aos grandes, porque os grandes, eles entendem tudo. Os pequeninos não entendem nada. Eles falam, Senhor, me explica, porque eu não estou entendendo. Os grandes podem pagar um médico e dizer bem assim, opere, eu estou pagando. E aí, irmãos, Deus estava planejando fazer uma cirurgia em outro lugar, porque ali é um lugar bom. Mas naquele dia que seria aquela cirurgia, há uma infecção naquele lugar. E aí o pequenino não tem condição de pagar. Aí Deus leva para aquele lugar, porque os pequeninos confiam em Deus. Os grandes confiam em alguma coisa. Os pequeninos confiam numa pessoa. Os grandes fazem o que querem. Os pequeninos perguntam a Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Os grandes querem tudo do seu jeito, preste bem atenção. Os grandes, quando eles chegam no restaurante, eles não têm coragem de perguntar, está tudo bem com você, ô garçom? Os pequeninos, quando eles chegam no restaurante, eles falam, eu tenho até condição de pagar isso aqui, mas um dia eu não tive. Eu te agradeço, Senhor, porque eu estou aqui. Aí se aproxima um garçom, ele fala, boa noite. Muito obrigado por você estar me servindo. Deus abençoe a sua vida. Os pequeninos valorizam coisas pequenas. Os grandes só valorizam coisas grandes. Os pequeninos, eles não têm muito espaço no coração para guardar coisas. Os grandes, eles acumulam coisas no coração porque eles gostam de tudo grande. Os pequeninos, eles ainda adolescentes, sustentam uma igreja em oração. Os grandes acham que só quem pode fazer alguma coisa na igreja é quem sabe muito. Os pequeninos, eles são como aquele homem que olhou para Jesus e disse, Pai, depois de uma oração desse homem tão poderoso, esse fariseu, disse que dá dízimo de tudo, que faz tudo, esse homem é um grande, eu sou um pequenino, eu sou miserável. E Jesus disse assim, esse aqui é um homem justificado, porque é um pequenino. O grande, ele abre a boca e diz assim, eu sou dizimista dessa igreja, e se o pastor falar o que eu não quero, eu deixo de ser dizimista. O pequenino diz assim, como eu gostaria de ter mais, para ser um dizimista, demais. Como eu gostaria de ter mais, para ser um ofertante, demais. Os grandes, eles olham para a Bíblia e dizem assim, eu conheço. Os pequenos, eles olham para a Bíblia e dizem assim, o Senhor me revelou, me mostrou. Porque os grandes, eles não precisam de Jesus. Porque Jesus não é o Deus dos grandes. Jesus é Deus dos pequeninos. E eu não estou dizendo isso. É a palavra que está dizendo, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor não foi a revelação para os grandes.
O Senhor não me revelou para os grandes. O Senhor é uma revelação para os pequenos. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, a maneira que nós vamos encerrar essa reunião é fazendo uma oração, pedindo a Deus que tire de nós tudo que não pertence a Ele. Sabe, irmãos, de vez em quando eu me pego preocupado com as coisas dessa vida. Eu não sei vocês que são mais santos do que eu, mas eu me pego às vezes muito preocupado com as coisas dessa vida. E eu saio gritando de um lado para o outro, eu saio esperneando, ninguém vê, mas dentro de mim eu estou gritando. De vez em quando, irmãos, eu me pego preocupado só comigo, com os meus filhos, com as minhas filhas, com a minha vida. Aí eu tenho percebido, irmãos, quanto mais eu me preocupo comigo, menos Deus se revela a mim. Quanto mais eu me preocupo com as coisas de Deus, mais Deus se preocupa com as minhas coisas. Quanto mais eu cuido das coisas de Deus, mais Deus tem cuidado das minhas coisas. Eu tenho aprendido a não ser grande, porque Deus não se revelou aos grandes. Porque grande é Deus. Pastor, mas eu tenho 2 metros. Diz um amigo meu que você não é grande, você é comprido. Porque grande é Deus. Grande é Deus. E nós somos pequeninos. Nós somos discípulos. Porque Jesus falou que se eu quiser entrar no reino de Deus, eu preciso entrar dentro de Caleb. Desculpa a expressão. É uma redundância lógica. Eu preciso entrar dentro. E quando Jesus diz, sai para fora, Lázaro, não é uma simples redundância gramatical. O que Jesus está dizendo é que há 2 formas de sair de onde Lázaro estava. Lázaro, você pode sair fisicamente. Mas se você sai fisicamente e você não sai espiritualmente, você sai, mas não sai. E muita gente é assim, irmãos. Entra, mas não entra. É, mas não é. Diz, mas não diz. Sente, mas não sente. Levanta a mão, chora, mas a vida continua da mesma forma. E aí Jesus disse, é porque você é grande. No dia que você for pequeno, eu vou me revelar a você. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que ele quer se revelar. Sabe o que é uma revelação? Tu tem consciência do que é uma revelação? Eu me revelo. Tem problema na sua casa, eu vou me revelar. Adolescente, procura na internet o que é revelação. Eu pegava uma máquina e tirava uma foto da irmã Miriam. Passava o dedo um tempão para voltar o filme. Para tirar a segunda. Enquanto isso a Miriam já saiu. Aí eu só tinha uma foto da irmã Miriam. E eu ia lá na Praça Camacan, em Itabuna. Chegava lá com o meu filme de 8 poses, porque eu não tinha dinheiro, 8 poses. Chegava lá e dava aquele moço. E ele dizia bem assim, um dia, porque ele era craque, ele me entregava com um dia, porque tinha pessoas que entregavam com 3 dias. Você lembra disso? Ele revelava com um dia. E eu chegava lá com um dia depois. Ele dizia bem assim, dá para você voltar daqui a 2 horas, está quase pronto. E aí ele saía de lá. Eu lembro, irmãos, tinha um varal. E aí pelo vidro eu vi, ele pegava a minha foto assim, irmãos. Oh, coisa linda. Ele pegava a minha foto assim, tirava aquele grampeador e vinha com a foto. Botava no envelope e me entregava. Ele me entregava a revelação. Eu quero te dizer que Deus não demora em revelar. Deus não precisa que você volte amanhã para revelar. Basta você dizer, Senhor, eu quero ser humilde e pequeno. Deus vai se revelar agora para você. Deus não vai entrar em nenhum lugar para fazer revelação. Deus é mais veloz do que a sua máquina do iPhone X. Deus é mais atual do que a máquina que ainda vai lançar. Se você for um pequeno agora, a revelação virá agora. Qual é a área da sua vida que está escuro, obscuro? Qual é a área da sua vida que você tem envergonhado no nome de Deus? Qual é a área da sua vida que você tem se angustiado? Qual é a área da sua vida que você está com medo? Que você não sabe como resolver? Quero te dizer, seja pequenininha, seja discípulo. Seja uma discípulo. Seja um discípulo. E você vai receber a revelação de Deus. Eu quero que você saiba que a revelação de Deus não está em outro lugar. A revelação de Deus está na palavra de Deus. Grande é Deus. Nós somos cumpridos. Porque grande é Deus. Eu preciso, alguns não gostam, mas eu gosto. Eu preciso engrandecer o nome de Deus. Alguns dizem assim, mas pastor, como é que eu vou engrandecer o nome de Deus se Deus é grande? Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar para a sua mente.
Sabe como é que você engrandece o nome de Deus? É quando você tem a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Todo mundo faz. Aí você diz, eu não sou todo mundo. Aí você engrandece o nome de Deus. É quando você namora e todo mundo tem relação sexual, pega nas partes íntimas, faz tudo o que quer. Aí você tem um namoro santo. Aí você engrandece o nome de Deus. É quando você tem um compromisso diário com Jesus. É quando a sua vida é sal e luz. Aí você engrandece o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida de Cristo em nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós. E a canção é muito bonita. Começa uma pessoa pedindo socorro, pedindo ajuda. E no segundo momento, é o Senhor respondendo. Eu cuido de você. Não se preocupa. Não se angustie. Oh Deus, quantas pessoas estão no altar preocupadas? Quantas pessoas estão conduzindo o povo de Deus angustiada? Quantas pessoas estão liderando na casa de Deus sem a devida intenção, sem maldade alguma, mas com o coração mais incrédulo do que qualquer incrédulo? Porque muitas vezes tem sido assim, porque vivemos uma vida religiosa. Espectadores. Não é maldade. É essa transfundação social. É essa forma social volátil, extremamente hedonista, veloz, geração líquida, tantas palavras podemos utilizar. Pessoas que já vivem preocupadas, angustiadas, correndo de um lado para o outro. E por conta disso, elas não se deleitam em Deus. Então, como elas já sabem quase tudo, elas vivem pelo que sabem. Elas acumularam tanta experiência que elas tocam a vida delas por tudo aquilo que elas já sabem. Mas Jesus disse, eu quero me revelar a vocês. Porque o Pai não revela a gente grande. Deus não revela quem tem acúmulos. Deus se revela aos vazios. Eu preciso me esvaziar de mim para que Deus se revele e me encha. Eu preciso intencionalmente descobrir que eu sou um discípulo. Eu não sou um crente. Eu não sou um elemento gospel. Eu sou um discípulo. E discípulo, ele tem um mestre, ele tem um Senhor. Nós queremos ser discípulos. A palavra cristão é pequeno Cristo. Nós queremos ser pequeninos. Que diminua eu. E que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Porque à medida que eu for pequeno, o Senhor será grande na atuação na minha vida. Porque Deus é grande independente de mim, apesar de mim. Mas quando eu sou pequeno, quando eu me apequeno, quando eu me humilho, quando eu me entrego, quando eu creio, quando eu descubro que Deus cuida de mim, a revelação grandiosa do Senhor da palavra se manifesta. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.